Chamo, meus amados irmãos, a vossa preciosa atenção para a leitura do texto em que basearemos a nossa meditação nesta noite, que encontra-se em 1 Samuel, capítulo 1. Lendo a partir do versículo 10. 1 Samuel, capítulo 1, de 10 a 18. Levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: se o Senhor dos Exércitos se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará magoa. Demorando-se ela orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto uma só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até. Então, lhe respondeu ele: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. O seu semblante já não era triste. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, muito obrigado, Deus, pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo privilégio que nos concedes na noite do teu dia, para prestar-te um culto de louvor e de adoração
ao teu santo e excelso nome. Aceita, pois, ó Deus, todos os atos do culto que te rendemos, como expressão sincera das nossas almas, que somente a ti deve. Que a tua palavra, ó Deus, que inspira, que conforta, que salva, que liberta, ó Deus. Seja, ó Deus, a palavra que edifica a tua igreja nesta noite. Aceita, pois, assim, ó Deus, todos os atos deste culto. Vem ao encontro das nossas necessidades. Suplicamos, ó Deus, que tu continues tendo misericórdia de nós, ouvindo as nossas orações, perdoa-nos nossos pecados, pois é em nome da mediação de Cristo Jesus nós oramos nesta noite. Amém. Meus irmãos, para mim é um privilégio poder estar convosco nesta noite, recebendo assim um honroso convite que me foi feito pelo vosso pastor. Eu acho que há 15 anos nós tivemos um encontro muito rápido. 15 anos, eu acho. Mais ou menos isso. Muito rápido. Eu pastoreava naqueles dias por pouco tempo. E eu era recém-chegado nesta região. E eu fui convidado para passar um ano e meses substituindo o pastorado lá em Feira de Santana. Uma boa igreja nossa. Foi quando eu tive o privilégio de conhecer o vosso pastor. E partiu dele, porque eu era recém-chegado a essa região e ninguém eu conhecia, nem a região. E ele era a região, tem laços aqui e partiu dele o desejo de me conhecer. Naquele dia ele estava, eu acredito que ele estava doido. Permita-me, pastor, para mim me comunicar com a sua igreja, eu tenho que começar por aí. E a noiva dele era muito rápida, a passagem dele ali não subia, não era muito tempo, ele não ia passar muito tempo, ele só queria fazer o contato. Eu disse, e onde está? A noiva está embaixo. Então, vamos lá conhecê-la. Eu disse do escritório da igreja, fui lá cumprimentá-la. Esse foi o contato que eu tive com Jesus. Os anos passaram. Nós havíamos chegado naqueles dias e eu sou pastor emérito da Igreja Presbiteriana da Bela Vista, em São Paulo. Igreja que eu pastorei com 22 anos. Fica próximo à Avenida Central, divisa de São Paulo, bairro Central de São Paulo, bairro da Bela Vista, Avenida Paulista. É o cartão postal de São Paulo. Nossa igreja era. Eu pastorei 22 anos naquela igreja e recebi o título de pastor emérito. E depois de morto, se a igreja quiser manter o meu nome assim, em memória, ela deve ter o dever. Mas foi me dado essa honra
de ser pastor médico. Mas naquela época eu estava, quer dizer, aposentando-me também da vida profissional como advogado, professor na universidade, escola técnica. Eu encerrava a minha carreira profissional naquela época. E Deus colocou no meu coração a vir para essa região para plantar a igreja. Eu digo, eu não vou me sentar e receber as honras pastorais. E não tinha um direcionamento muito certo de vir para o Nordeste do estado da Bahia, não. Eu pensei no Acre, eu pensei no Amapá, mas Deus é soberano. Eu fiquei livre e muito leve. E algumas circunstâncias me traziam para essa região. Então, eu não conhecia. Eu continuo hoje, quer dizer, como pastor emérito, ligado em São Paulo. O meu domicílio é São Paulo, mas nós estamos há 15 anos assim trabalhando nesta região. E para a minha surpresa agradável, o meu coração se voltou para a Serrinha. Estava lá, mas o meu trabalho é Serrinha. Visitava aquela cidade. E fui saber, bem depois, que quem começou aquele trabalho lá foi o pastor Edmilson. De culto, eu quero pedir a ele que me dê alguns dados, porque nós estamos escrevendo a história, que foi organizada a igreja. No dia 20 de dezembro de 2020, foi organizada a primeira igreja de Serra. Inicialmente, nós passamos 4 anos intensivos trabalhando naquela cidade. Mas as coisas não andavam como a gente queria. E alguém estava muito desejoso de continuar com aquele trabalho e tinha muitos candidatos. Não tem problema. Eu fui embora para o Acre. E ali eu passei 3 anos. Com a Bolívia e o Peru. Bem a 240 quilômetros da cidade de Rio Branco, capital. Plantando igreja. Em 2016, me convidaram de volta para essa região. Eu obriguei, chorei para não ir, porque eu amava esse trabalho. Mas parece que alguém tinha muito desejo de fazer, não podemos pregar. O que nós temos que fazer é cavar outro poço. Aquele poço estava enterrando e alguém estava brigando por ele, e eu me lembrei do texto. E alguém me ajudou a meditar sobre esse texto. Cava outro poço. Deixa esse poço. Em 2016, eu era chamado de volta. Eu não fosse para voltar. Eu estava plantando uma nova igreja. Na universidade, na Bolívia, na Federal, eu fiz vestibular para medicina. Recomecei a carreira acadêmica. Lá na Bolívia. Tive que ir para a faculdade, fazer espanhol para poder fazer medicina. Mas me convidaram de volta em 2016. Eu
tranquei o curso. Me despedi também da igreja nascente, eu trabalho florescente. O coração está lá também. Eu estava indo falar aqui com a igreja missionária, esse também é meu sonho, uma igreja missionária. Eu posso dividir com ele o sonho. Se ele me der uma parte do sonho, eu quero sonhar junto com ele. Porque foi isso que me trouxe para essa região. Eu aceitei, abandonei tudo, a faculdade, meus colegas estão fazendo revalida, a prova foi ontem e hoje. E estão pedindo as orações. Nós estamos orando. Os colegas terminaram o curso. Não volto mais, não tenho. Eu não tenho duas vidas, eu só tenho. Mas o meu amor é a igreja. Meu compromisso é a igreja. Permitam-me, nesta noite, eu aceitei um honroso convite. O que falar essa igreja que eu não conheço? Então, aqui está o meu grande problema, pastor. Eu precisava primeiro conhecer a igreja, mas a igreja do Senhor não é uma só. Eu não preciso levar muito tempo para conhecê-la. Não preciso muitos anos. Deus colocou no meu coração também uma palavra para a edificação desta igreja nesta noite. Mas eu não poderia começar essa palavra sem o que eu ouvi do pastor. Essa igreja tem um sonho. O pastor tem um sonho de ser um campo missionário. Eu quero participar deste sonho, porque foi este sonho que me trouxe para essa região. Fico muito feliz em ouvir do pastor e servirá de testemunho também em outras ocasiões. Em Serrinha, nós organizamos a igreja que ele começou. E eu entendo que lá começava a sede, a igreja sede do trabalho missionário. Porque nós fomos para Coité. Nós estamos com um trabalho em Coité florescente. Nós estamos com a missão nos ajudando lá com um pastor. Nós plantamos em 2011 o trabalho em Araci. Lá está. Nós estamos numa avenida principal. Sofrendo, com muita dificuldade. Mas as portas estão abertas. Hoje pela manhã eu estava lá. Ministrei ceia. E eu digo, à tardezinha, à noitinha, eu devo ir patucando. Eu vou me encontrar com aquele pastor que há 15 ou 16 anos nós temos muita coisa para colocar em dia. Não deu tempo para conversar. Mas esse é o pastor que diz, fala nesta noite. Eu quero também agradecer a Gilmar. Ele é membro da Igreja Batista. Desde aquele tempo que cheguei, foi uma das primeiras famílias que encontrei com amizade, foi Gilmar. Meu genro deveria me trazer, mas teve que ir a São Paulo, chega amanhã. E eu fiquei à tarde procurando que hora sair o ônibus para cá, que hora volta, eu soube que o ônibus volta meia-noite, eu volto meia-noite. Ele telefonou para a esposa e dizendo, olha, diz ao pastor que eu com ele atucando. Ele me deu uma segurança muito grande. A minha satisfação, a minha alegria e o meu agradecimento. Pois não é? Mas veja só. Mas falando de um sonho, eu queria lhes falar sobre
o sonho de uma mulher. Não pode ser. Ele até me sugeriu falar a família. E eu lembrei-me desta mulher. O texto que nos serve de base nesta noite nos fala também de um sonho. Olha, sonhar não é pecado. Se não realizarmos, pastor, o nosso sonho, faz muito bem sonhar. Que dizem os psicólogos? Mas veja, são sonhos muitas vezes impossíveis, humanamente falando, para o homem. Para Deus, ele disse, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. E Ana tinha um sonho. Ela queria ser mãe. Mas ela fez mais alguma coisa. Ela pedia a Deus que desse um filho varão. Eu acredito que não tinha nenhuma discriminação aqui. Mas ela começa nos ensinando que quando nós nos dirigimos a Deus, nós devemos ser vistos assim. O que é que nós queremos? Ele tem todo o poder. Esse texto nos fala da soberania de Deus. Ele tudo pode. Não há sonho impossível para Deus. Mas nós vamos aprender com Ana as dificuldades que ela parou para obter a realização do sonho dela. Ela pegou-se tão somente a fé. Ela não abriu mão da fé. Ana tinha conflitos, como nós temos. E como crer na soberania, no poder de Deus, no momento de conflitos? É muito fácil. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo os seus propósitos. Mas como uma mulher que era amada pelo marido, ela tinha um bom casamento. Eucana gostava muito da filha. E ela chorava, ela pedia a Deus todo o tempo que Deus desse a ela o privilégio de ser mãe. Ela tinha um problema biológico. Ela era estéril. Ela não podia ser mãe. Mas ela pegou-se a fé. Não há sonho impossível para Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Mas como crer e continuar crendo e esperando, uma mulher fiel, temente a Deus, diz todo o tempo ela subia para as festas de Israel. Era a única oração dela. Ela só tinha um pedido a fazer. Muito objetiva no que queria.
Ela não pedia várias coisas. Senhor, eu quero um filho varão. O marido dela, ele incomodou até o marido. Disse, Ana, será que eu não valho para ti mais que 10 filhos? Ana, abandona essa ideia de ser mãe. Tu tens um problema biológico, uma disfunção. Tu é estéril. Como pode ser? O marido amava. Ela tinha um bom marido. Mas ela tinha um sonho. Como continuar crendo na soberania, no poder de Deus, sendo tão obediente? E não acontece. E por que Deus? Por que Deus permite que isso aconteça? Ela apegava-se tão somente a um instrumento que ela tinha, era a fé. E Deus ouviu a oração dessa mulher. Ela não teve só um filho. O texto vai nos mostrar que ela teve mais filhos. Ela só queria um. E esta última vez que Ana subiu ao templo para orar, a oração dela foi diferente. Ela começou a orar. Alguém poderia já ser perto de Ana. Porque essa mulher só pede a mesma coisa. Ninguém queria mais ficar próximo de Ana. O próprio marido, senhor Ana, por que não comes? Ela não quis comer naquele dia. E esta foi a última oração de Ana. Vejam o que nos diz o texto. Ela é bem específica. Diz assim. Demorando-se ela morar, versículo 12, perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, os seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nem. Por isso, Eli a teve por embriagada. E disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este filho. Como é a resposta de Ana? Nós encontramos aqui, meus irmãos, permitam-me, às vezes a falta da visão, muitas vezes, de um sacerdote. A maneira cuidadosa que ele devia ter para com os membros. Permitam, verdade é minha falar. E a educação dessa mulher? Disse, não, meu Senhor. Ela deveria ter levantado e dito um monte. Permitam-me a palavra. Mas disse, não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada. Eu sou uma mulher que tenho derramado diante de Deus o meu coração.
fez uma viagem toda para ir à igreja. Quantos anos, quanto sofrimento, ela não abriu mão. Senhor, ouve a minha oração. Incessantemente, objetivamente, ela cria na soberania e no poder de Deus. Meus irmãos, o Deus que servimos é o mesmo Deus de antes. Ele não mudou. A palavra de Deus não muda. Mas o que é que nós podemos aprender rapidamente com a vida dessa mulher? Eu queria deixar convosco, pelo menos, 4 lições rápidas, e os irmãos vão explorar as lições deste pedido, muitas vezes, aparentemente, um sonho impossível de acontecer. E guardem na memória, o nosso Deus é o mesmo Deus de antes. Porque Deus permitiu que essa mulher sofresse tanto e tanto tempo levasse ao ponto de ser identificada como alguém com ébrio, com um bêbado. Que má formação aquele sacerdote. Até o fim dele, até a história de Eli, é um exemplo também da dificuldade que ele tinha de conviver como sacerdote. Mas veja, por que Deus permitiu isso? A primeira lição que eu queria compartilhar convosco era que ela nos ensina que o Deus a quem ela serve, a quem nós servimos, quer dizer, o Deus que abençoa, é muito maior do que qualquer pedido nosso. Ele tudo pode. Primeira coisa que não precisa ir longe para identificarmos a primeira lição que essa mulher nos deixa. O Deus da bênção é maior e é melhor do que o nosso pedido. Muitas vezes, meus irmãos, o homem não está muito hoje preocupado com isso. Quando nós falamos, nós temos que ter certa reserva, às vezes, quando falamos. Nós não vivemos num mundo assim. Não. Sem Deus, meus irmãos, a riqueza, o poder que nós podemos adquirir, muitas vezes tem se constituído no vazio. Eu estava vendo televisão, a internet, esses dias, agora, essa semana, que está passando, hoje é o primeiro dia do próximo e o último do mês. Pois bem, um camarada com certa condição social, família dormindo, vocês podem ter lido muitas vezes tantas coisas semelhantes. Um bom emprego. Posso dar 2 exemplos para vocês. Um eu conheci, o outro eu vi na internet. Ele matou a mulher, matou o filho, matou a sogra, matou a mãe, e foi para o banheiro. Suicídios. Família de classe média.
carro do ano. Por que isso acontece? Bom emprego, bom salário, boa profissão, mas uma vida vazia. Não tinha Deus no coração dele. Eu conheci um outro moço em São Paulo. Trabalhava numa grande empresa. Casou-se com uma boa moça, uma boa família, advogada, e ele, alto funcionário de uma boa empresa. Um apartamento, 2 carros, outro apartamento que eu posso comprar. Ele perdeu o emprego. Mas era um grande profissional. Mas ele tinha uma conta também alta para pagar. Logo, dias depois, com 2 ou 3 meses, ele conseguiu voltar para o mercado de trabalho. 50% do que ele ganhava. Mas ele aceitou. Não se conteve. Suicidou-se. Deixou a esposa com a dívida alta. Os 2 filhos do casal adolescentes, 2 anos depois entrariam na universidade. Destruiu. Por que isso ocorre no mundo em que nós vivemos? Um homem sem Deus, meus irmãos, ele não deve ter grandes sonhos na vida. O salário, o emprego, a profissão, muito importante, mas não é tudo na vida. Porque Deus adiou tanto a realização desse sonho. Lembrem-se, a primeira grande razão é que Ana não abriu mão do sonho, porque ela cria na soberania de Deus. Eu sei, ela tinha consciência, humanamente falando, das limitações dela. Mas o Deus que eu creio é ilimitado. Talvez seja fácil a gente dizer, mas eu quero, nesta noite, lhes trazer um personagem, a história da edificação na vida desta mulher. Então, o primeiro grande lição que ela nos dá é que o Deus da bênção, não esqueça, é muito maior e muito melhor do que aquilo que nós queremos. Muito pouco queremos. Lembram? A Bíblia nos traz um exemplo, às vezes simples, do cego. Ele tomou conhecimento que Jesus andava naquela cidade e ele quis conhecer. Mas havia um trabalho especial para retirar todos os meninos. Jesus era um personagem muito importante naquela cidade, como judeu, naqueles dias visitando. E ele não podia conviver com os problemas sociais que aquela cidade, então retiraram aqueles mendigos. Mas aquele homem cego,
Ele burlou toda aquela vigilância. E ele descobriu o trajeto por onde Jesus ia passar. E ele correu lá na frente, sentou na beira da estrada, e ele ouviu barulho do pé. Alguém está cansado. É agora. Ele levanta e começa a clamar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem chegou? Você não pode importunar. Quando ele começou a ser repreendido por isso, ele gritou mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia. Ele mudou a exclamação. Se nós não nos considerar necessitados, miseráveis da graça, este sonho, muitas vezes, é um pesadelo. Ele tem poder, ele pode, tudo pode. E ele gritando, e alguém tentando calá-lo. Ele ouviu. Disse: manda chamar. Vai lá. Ele quer falar contigo. Depois vamos assentar as contas. Mais ou menos assim. Jesus parou e disse assim: que desejas que eu te faça? Pense num mendigo. Você tem misericórdia de mim? Um precisa de tudo. Uma casa? É muito pouco. Roupa? Um emprego? Ele estava diante de quem podia pedir tudo. E ele seria atendido em tudo que tivesse pedido. O que queres que eu te faça? É aquele Deus que ouve as nossas orações. Senhor, simplesmente ouve. Só isso. O Deus de Ana, ela entendeu cedo que tinha Deus da bênção é maior e pode tudo. É para ele que eu pedi. É para ele que eu vou continuar pedindo. Essa foi a primeira lição. Me permitam. Mas há uma outra lição que eu quero, não vou fundamentar, não me prolongar tanto, mas há uma outra lição que fica claro nesse texto aqui, meus irmãos. O próprio texto nos diz, também queríamos ensinar que devemos consagrar a Ele o melhor que nós temos. Às vezes faz uma campanha na igreja, vamos de roupa. Permitam-me, assim, me expressar. Alguém vai lá no guarda-roupa e assim, não, esse vestido aqui você não está usando. Não, mas esse eu não posso usar. Não, essa muda de roupa aqui, isso tem uma história. Não tem nem, não posso usar nada. Aí, talvez uma roupa, qualquer outra, para não ficar muito feio, todos os outros vão levar, eu vou levar alguma coisa. Eu levo isso aqui. Deus não precisa disso, meu irmão. Fica com a tua roupa. Ele não precisa desse teu sacrifício, desse nosso sacrifício.
Ana pediu e sofreu tantos anos, porque ela queria um filho varão. Ela via como mãe outras mães puxando pelo braço o filho e ela tinha uma disfunção. Ela não podia ser mãe. Era um privilégio para ela. O meu Deus pode. Grande desafio. Quem sabe, muito tempo ela pediu e ela só tinha um objetivo. Tão somente ser mãe. Era muito pouco para Deus. Deus podia fazer muito mais. Quando Deus observa, o que queres que eu te faça? Simplesmente que eu veja. Podia pedir tudo. O Deus da bênção é maior. Mas, porque ele permitiu que ela sofresse tanto, levasse tanto tempo, porque o que ela queria de melhor não era o melhor para ela. Ela não tinha nada para doar. Ela queria aquele filho como um trunfo. E ela tinha uma rival que apoucava da vida dela. Disse assim, vou te mostrar que eu também vou ter um filho. Tu não vai ter mais motivo para falar. Talvez esse era o pensamento. Na hora que ela abriu mão de tudo, Senhor, se tu atentares para a tua serva, não te esqueceres dela e deres para ela este filho, eu vou consagrar esse filho para ti. Ela abriu mão de tudo. Maior trunfo, maior presente para ela, aquele menino seria tudo para ela. E foi. Mas enquanto ela não reconheceu isso, ela levou anos sofrendo. Deus permitiu. Ela abriu mão de tudo. Senhor, se tu me atentares, se tu ouvires a minha oração, o sacerdote da pastora me disse assim, deixa de o vinho que tu bebes. Tu és filha de Belial? Não, meu senhor, educadamente. Um homem não tinha muito sentimento, ele não podia ter autoridade para dizer isso a ela, porque ele não observava a vida dela. Ele não percebeu. Por isso ele errou. Essa é a minha avaliação. Permitam-me. Mas ele corrigiu-se rapidamente. Ele disse, eu sou uma mulher angustiada. Eu sou uma mulher que sofro. Venho derramando o meu coração todo o tempo diante de Deus. Eu só tenho pedido a este Deus. Não me trates como filha de Belial. Como diz assim, tudo bem, me perdoe. Ela poderia ter dito muito desaforo para esse homem. Mas ela foi muito educada. Ela disse, não, eu sou uma mulher angustiada. E ele percebeu na hora. Ele se corrigiu. Ele disse assim, Deus te conceda segundo o teu pedido. Ele é um sacerdote. Ele é que representava a Deus, o sacerdote apresentava a Deus os pedidos do seu povo. Ele não podia ter feito aquilo, mas ele corrigiu-se rapidamente. E ela diz assim, ela agradece a ele. Ela creu, diz o texto que ela sai alegremente, já não é mais uma mulher triste. Ela saiu alegre do templo,
porque ela sentiu que o Espírito Santo falou diretamente ao coração dela. E o pedido seria respondido. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar convosco, para não fugir do texto, mas tentando contextualizá-lo da melhor maneira mais simples possível, para entendermos melhor a mensagem que eu gostaria de extrair desse texto para a edificação da igreja, é que mais esse texto e essa atitude de Ana teria nos ensinado, meus irmãos. Nos ensina que se nós temos um sonho, se nós desejamos alguma coisa, se nós temos um plano, pensem nisso. Deus tem planos maiores para nossas vidas. É rápido, nós vamos entender. Sob duas razões. O texto responde. Ela só queria um filho. Deus deu filho e filha, mas para ela. Os planos de Deus para as nossas vidas são outros. Muitas vezes nós estamos insistindo de uma maneira só para ser. Não mudamos e não ouvimos a palavra de Deus. Pensem, né, nessa linha de Ana. O sonho de Ana foi adiado, porque não eram os planos de Deus para o momento. E Deus foi preparando Ana e levando Ana a entender o que Deus queria na vida. Vou te dar um filho. Mas eu tenho Israel distante de mim. Eu amo aquele povo. Aquele povo virou as costas para mim. Tu queres só um filho? Homem, eu vou te dar um filho homem que vai ser um juiz. Eu vou te dar um filho homem que vai ser um sacerdote. Eu vou te dar um filho homem que vai ser um profeta. Porque eu estou precisando deste homem agora. Eu tenho que trazer de volta o meu povo. E eu vou preparar este homem como teu filho. Naquela última oração, meu Deus, Senhor, se atentares bem para o meu pedido, e se tu ouvires a minha voz, esse filho que tu vais me dar, eu vou te devolver. Permitam-me até levá-los a olhar outra maneira de ver. Muitas vezes, dizer, um filho deve ser uma bênção na vida de uma família. Tá certo? Diz. Mas quais são os planos que nós temos para os filhos? Vocês estão vendo? É mais um na sociedade? Eu talvez poderei, em outro momento, lhes falar nesse aspecto educacional. À luz da Bíblia.
E eu antes pensei até nisso e cheguei a elaborar a mensagem, meu pastor, dentro do aspecto, agora conhecendo a igreja, eu posso pensar em outro momento para lhes falar sobre essa educação. O filho, como educador, todo o tempo, professor, diretor de escola, mas vejam, o filho é uma bênção na vida de uma família. E Deus tem planos, objetivos na educação desses filhos. Vejam lá Efésios, capítulo 6, Efésios, capítulo 5, e 6, de 1 a 6. Efésios 6, de 1 a 4. Que ele junta toda a razão de ser. Paulo, ali, tem a principal preocupação de mostrar que criar não é dar de comer. O filósofo, vou tentar colocar aqui alguma coisa mais para ampliar esse entendimento. O filósofo se dá uma criança até os 7 anos, eu te devorei um homem. A parte mais difícil não é dar de comer. Claro, é uma opção muito nobre da família dar de comer. E o mandamento, Deus teve tanto cuidado com isso, que ele colocou nos 10 mandamentos. Honra o teu... É o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na vida que o Senhor teu Deus há de te dar. Faz parte dos mandamentos. E Paulo chama atenção lá em Efésios. Ana não descurava, Ana não ignorava. Tanto assim é que no ano seguinte Eucana foi só para a igreja. Ela ficou tomando conta de Samuel, tratando dele. Ele precisava ser educado, ser criado nos caminhos do Senhor. Ela assumiu o compromisso. Ela ia devolver um homem para Deus. Quando o nosso menino chega na escola, depois, mais ou menos nessa idade de 7 anos, ele vai desenvolver conhecimentos. A educação está pronta. A mãe já educou. É privilégio da mãe, da família. E Ana não tinha... ela não ignorava essa verdade. Então, veja, é muito importante, mas qual é o plano? O que é que você sonha com a vida dessa criança? É um filho qualquer? É mais um? Botar no mundo, como alguém diz, é uma bênção. E Deus tem um plano para a vida dessa família. E aquela criança é em potencial um médico, mais tarde. É em potencial um engenheiro. O que é que você sonha com ele? Mas nós não sonhamos nada. Estamos sociedade assim. Deus queria que Ana disse: Ana, abre os olhos. Tu queres um filho como Penina tem? Não, Ana. Eu tenho um plano para a tua vida, para o teu filho. O teu filho, tu não já me deste? Vou
vou te devolver até os 7 anos de idade. Ela acabou de dar mama para esse menino. Nós vamos ver, vamos caminhando com a Ana. Ela foi levar o menino, entregar para ele. Aquele homem que ignorou, ele nem sabia, ele nem lembrava-se. Permita-me, pastor. Estou concluindo. Ele não lembrava-se mais de Ana. Ela sorriu para ele, ela não foi triste. Diz assim, esse é o menino por quem eu orava. Alegre. Era tudo que ela tinha. E vamos ver na conclusão, estou caminhando, porque estou adiantando. Vamos ver. Ela ainda agradece a Deus em entregar aquela criança. Nós sonhamos tudo, porque vai ser um engenheiro, vai ser um advogado. O seminário, nunca. Por quê? Pastor, o status da sociedade não dá para o pastor. O engenheiro, o advogado, o médico, que bom. Meu filho vai ser quando sonhamos com alguma coisa, menos um pastor. E olha aí o sonho da igreja com o pastor. Nós vamos ter que ir a uma igreja missionária. Mas vamos dar o resto para Deus? Nós vamos dedicar nossas vidas. Vocês me chamaram muito a atenção pela feição. Uma igreja jovem. Digo, qual a mensagem que eu vou ter que montar uma mensagem para essa igreja? Porque não era a mensagem que eu ia trazer. Eu tenho que trabalhar. Enquanto vocês estão cantando, qual a mensagem para essa igreja? A igreja jovem. A igreja que tem sonhos. Uma gente nova. Gente. Como trabalhar com a edificação dessa igreja? Levantar a visão dele para o mundo de amanhã, o Deus que ele serve. Olha, Ana tinha um sonho. E ela sonhou e Deus fez ela passar muitos anos, que Deus foi conduzindo-a. Ela abriu os olhos. Qual é o teu sonho com o teu filho? Tu muito podes, porque o Deus que alcançou foi o Deus que instituiu a igreja, foi o Deus que instituiu a família. Aguardem. Se o pastor me convidar, eu volto. Olá, vai ver. É a instituição de Deus. Por isso, Ana, você não entendeu ainda. Mas que bom. Eu vou fazer do teu filho um juiz. Vou fazer do teu filho um sacerdote. Vou fazer do teu filho um profeta. Meus irmãos, podemos dizer que foi o penúltimo e o último, porque o último, por excelência, foi Jesus Cristo, sacerdote. Aquele rapaz, aquele menino que ela sonhou. Ele foi o instrumento de Deus para consagrar 2 reis e um segundo o coração de Deus. Aquele menino
daquela mãe que dizia, Senhor, dá, Senhor. Mas ela não sabia ainda o que ia fazer daquele menino. Deus tinha um plano. Ele tem um plano, meus irmãos. O Deus de Ana é o Deus que nós cremos. Ele tem um plano para a família, sim. Os planos de Deus não são os nossos planos. Não esqueçam isso. Ela queria tão somente ser mãe. Quem sabe ter um filho nos braços. Mas Deus queria um juiz. Deus queria um sacerdote. Deus queria um profeta. A história de Israel era aquela. Um povo que Deus tinha promessas, e ele foi sempre muito claro e fiel. Mas o homem sempre virou as costas. Leiam a história dos reis de Israel. E nesse período de 1º e 2º Samuel, leiam os 2 livros, que vocês vão entender melhor a vida e por que Deus queria aquele menino. E veja o ministério daquele rapaz. Ele consagrou os 2 reis, os 2 primeiros reis. E ele ficou triste, porque ele amava tanto o povo. Quando pediram a ele um rei, ele foi a Deus, Senhor, não estão entendendo o meu ministério. Eu faço com tanta dedicação que faço. E Deus falou a ele, Samuel, não sabe o rei que eles querem? Eu vou te enviar o homem que eles querem. Tu verás essa semana. Samuel, eles não estão te rejeitando. Eles rejeitaram a mim, Samuel. Consagra o rei. Mas nós temos uma lição mais para deixar conosco nesta noite. Deus retardou o sonho de Ana por uma razão mais. Para nos ensinar que Ele é soberano. Meu irmão, crer na soberania de Deus é a marca principal desta igreja. Nós não somente pregamos, mas nós temos que crer. Esta é a doutrina fundamental da igreja reformada. Deus é soberano. E aí, se tem alguma coisa a mais, vai passar pela soberania de Deus. Pois bem, para nos ensinar que Ele é soberano e Ele faz todas as coisas no seu tempo e segundo a sua vontade. Deus não muda. Ele não adapta nenhuma condição para satisfazer ninguém. Ele responde diante do seu plano. Ele é soberano. Ele é Senhor. Ele não muda para satisfazer o interesse de quem quer que seja. Esse é o Deus que nós cremos. Pode confiar nele. Ele não vai mudar.
Nós dizemos, foi muito demorado. Deus é livre, Ele é soberano, Ele age não de acordo com os interesses, Ele não age de acordo com as circunstâncias. Deus não usa, Deus não precisa. Não são circunstâncias. Se tem alguma coisa errada, vamos consertar. No que eu digo e no que nós queremos. Mas Deus não age segundo circunstâncias. Ele age segundo seus planos. E mais, Ele é tão soberano que quando Ele pode usar a maldade do homem para corrigir outros defeitos. Talvez de alguém. Depois a gente ajusta as contas. Vamos ser livres para fazer, passa. Tudo bem. E na hora que tem que intervir, ele faz um milagre. Esse é o Deus que nós cremos, meu Deus. A soberania dele dá a ele essa liberdade. Ele não é limitado por nada, por ninguém. Ele age segundo o seu plano, no seu tempo. E não são as circunstâncias que faz esse Deus responder às nossas orações. É conforme o seu plano, o seu propósito. Ana teve Samuel, orou, e quando ele estava pronto, ela alimentou, educou. Educa a criança no caminho que deve andar. Ele chega a ser velho e se desvia dele. Eu soltei aqui alguma coisa que preciso fundamentar. Se me for dada a oportunidade, outro dia eu fundamento. Mas veja, eu disse filosoficamente, a filosofia da educação, ela nos leva a dizer, dá-me uma criança aos 7 anos, eu te devolverei um homem. As mães não permitam, perdoem-me. Muitas vezes a mãe não quer perder, ela não quer perder o tempo. Fui diretor de escola. Quando a gente tinha uma professora grávida, permita, muitas vezes com observação profissional. Ela tinha dificuldade, até certo ponto, de esconder que estava grávida. Quando não dava mais, ela confessava. Mas ela não via a hora de se libertar, por causa da liberdade que aquele menino ia limitar a vida dela. O rosto começa a ficar grosso, os lábios, a pele. A roupa não dá mais. Oh, mas isso é uma tristeza. A criança está recebendo tudo isso. O preço é muito alto. E depois, a legislação brasileira te dá hoje o privilégio de ficar em casa um tempo com o teu filho. Não é o tempo suficiente, mas ela não vê a hora de voltar e entrega essa criança a qualquer pessoa para tomar conta. Ela paga o dobro do que ela recebe. O preço é muito alto. Depois ela queria pagar 4 vezes, 5 vezes mais para reconduzir a vida daquele menino e nunca mais. Perdeu o filho. Está aí a sociedade que nós estamos vendo. É um privilégio ser mãe. E Deus, o Espírito Santo, permitia, inspirava a vida desta mulher para inspirar a igreja. Hoje, quais são as lições
que aquela mãe tinha para a sociedade moderna. Porque o Espírito Santo, e tem outras lições, mas nós estamos analisando assim, com muita, contextualizando até o fato, para ficar mais no entendimento. E quando chegou a hora que ela desmamou aquele menino, ela foi levar de volta. Eli, ela sorridente, diz assim: este é aquele menino por quem eu orava. Olha aqui. Alegremente, ela leva a criança e entrega a Eli. E mais, ela volta para casa e vai fazer roupinhas, a bata, assim, que ele tinha que usar como criança. Todo ano ela levava uma roupa nova. Gente, o exemplo desta mãe para a edificação dos filhos, da igreja, da família. Foi o meu propósito quando eu ouvi aqui os sonhos. E mais, da alegria dessa mãe, fica a coisa de dizer: o meu coração, capítulo 2, encerrando, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e não há nenhuma como nosso Deus. Capítulo 2, verso 10. Em nenhum momento ela ficou triste. Ela volta para casa ainda com esta canção: o meu coração se regozija no Senhor. Deus realizou, meus irmãos, o sonho, e nós temos tantos outros. Eu podia trazer outros exemplos, mas nós poderíamos nos perder em tantos exemplos. Eu quero ficar só com um. Mas Deus realizou um sonho que parecia ser impossível. Deu a Ana Samuel e mais 3 filhos. Para Deus não há sonho impossível. Que Deus continue, amados irmãos, a edificar. O trabalho de edificação é dele. Que ele continue edificando esta igreja e abençoando cada família, cada mãe, os nossos filhos. Se nós continuarmos fiéis, se nós até ignorarmos, ele não vai nos ignorar, porque ele vai continuar fiel. Amém? Desculpe, papai.